Oi, de volta. Então, existe, portanto, uma presunção durante esses 10 meses, né? Que a paternidade, se eventualmente a mulher estiver com a possibilidade de estar grávida, seria do ex-marido, né? Isso também vale para a mulher divorciada que venha se casar novamente. Veja que, pensando nessa situação, há um anacronismo, Por que que há esse anacronismo? Porque acaba sendo que uma situação que hoje não existe mais. Porque com os modernos exames de DNA, me parece que essa hipótese cai por terra, né? Então, quero acreditar que não haveria prejuízo a terceiros e que, se essa situação se apresentasse num caso prático, poder-se-ia usar tranquilamente os exames de DNA para essa situação. Há uma outra causa, não é? Falei 3 tipos, que seria a causa fundada na curatela ou na tutela, no sentido que não devem casar, e aí está no inciso 4, o tutor ou o curador e os seus, o tutor ou curador e os seus descendentes, irmãos, cunhados, sobrinhos, com a pessoa tutelada ou curatelada. E as razões são razões de aproveitamento, não é? Se aproveitar daquela situação. Então, só poderá haver este tipo de casamento quando terminada a relação de curatela e tutela, né? E saudadas as respectivas contas, prestadas as contas, e se houver diferenças, estas contas tenham sido devidamente saudadas. Qual é a ideia do legislador? A ideia do legislador, neste caso em específico, é evitar um prejuízo patrimonial, não é? E por isso que ele entende que não é saudável e nem razoável que os tutores e curadores casem com seus pupilos e curatelados, né? Então, com isso, a gente evita que se exerça uma pressão até sobre aquelas pessoas que estão sob a égide desta curatela e desta tutela. Eu acho bastante razoável isso, não é? Porque me parece que abre um caminho para um aproveitamento até mesmo ilícito, né? Agora, de tudo que nós falamos sobre as causas suspensivas, é importante verificar que eu disse, pontuei, né? Fui salpicando a todo momento que existe a possibilidade de afastamento das causas suspensivas. Esta ideia vem ao empuxo do quê? Ao empuxo de que, se não está mais presente a causa que poderia levar a um eventual prejuízo a terceiros, ou se você prova que isso não poderia macular aquela relação, então não há por que temer. Exemplo, se o ex-marido, vamos dizer no caso da turbáceo sanguínea, se o ex-marido tivesse um impedimento coeúndio, ou seja, ele não tinha condições de se relacionar sexualmente em razão
de um problema no seu órgão genital, né? Ou se a própria mulher ela fosse estéril, não poderia ter filhos, né? Se nós tivéssemos uma situação, mesmo a questão do próprio DNA, que fosse que a pessoa fosse submetida e, portanto, também não tem sua razão de ser, né? Então, afasta a aplicação das causas suspensivas quando é provada a existência de prejuízo. Então, você prova por exames médicos que não está grávida. Então, não me parece até mesmo de difícil prova, né? Um outro, quando o tutor e o curador, ele se apresenta em dia com as contas prestadas, né? Quando o falecido não tem bens a partilhar ou não tem prole, como eu já falei, né? Então, essa dispensa, ela pode ser realizada no próprio processo de habilitação do casamento. E aí, havendo, portanto, essa demonstração, há uma dispensa, portanto, do casamento neste determinado regime, que é um regime que seria obrigatório nesta determinada circunstância. Com isso, meus amores, não é? Que bom, que bom, que bom! Nós terminamos a questão do plano da validade e da oposição dessas causas. Quando a gente fala, não é, de uma outra situação que nós vamos estudar, da eficácia disso aí, do casamento, nós vamos falar um pouquinho da celebração do casamento. Mas isto é motivo, não é, para uma outra aula da celebração do casamento, onde eu vou pensar, porque são detalhes, eu vou pensar alguma coisa a esse respeito, tá bom? Então, professora, o que vai cair na prova? Professora, como é que a prova vai ser? Vou colocar tudo no WhatsApp? Vou colocar tudo lá, não é? Porque acho que não é o caso da gente colocar no meu YouTube, que é visitado por tantas pessoas, não é? Além dos meus próprios alunos. Então, sendo assim, não é? Eu vou colocar lá no WhatsApp para eles, para essas outras milhares de pessoas não ficarem sabendo dos nossos segredinhos. Tá bom, meus amores? Então, com isso encerro os vídeos sobre causas suspensivas, tá? Então, vou já mandar para o YouTube e quero que vocês estudem, tá? E assistam os vídeos. Estou vendo que tem pessoinhas que não estão assistindo. Inclusive fazem resuminhos que não tem nada a ver lé com cré. Tem a ver com a matéria, claro, sem dúvida. Mas não tem a ver com o vídeo, né? Que eu estou colocando aqui para vocês. Então, não esqueçam de dar o seu like e tocar o sininho, tá bom? Um beijo, tchau!